Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será a luta. O texto que serve como chave para o nosso estudo de hoje encontra-se em Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 34, que diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passaram pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. O texto que lemos há pouco nos mostra de forma bem clara que aqueles que foram os primeiros indivíduos a receber a mensagem contida na carta aos Hebreus, para poderem abraçar a mensagem de Cristo Jesus, eles passaram por sérias dificuldades, sérias provações. O texto aqui vai mencionar que alguns deles acabaram sendo espancados, outros acabaram sendo injuriados, e outros chegaram até mesmo a perder absolutamente tudo que possuíam. Nós precisamos nos lembrar que estamos falando aqui de judeus, indivíduos que eram da nação de Israel e que haviam abraçado a Cristo Jesus. O primeiro momento de grande perseguição que a igreja enfrentou foi por parte dos próprios judeus. Quando você olha, por exemplo, a pregação que o apóstolo Paulo acabou desempenhando, mesmo em locais que não eram dentro do território nacional de Israel, em outros lugares, quando ele foi, por exemplo, para a região da Ásia Menor para poder pregar, a região da Galácia e assim por diante, ele começava ou iniciava a sua pregação através das colônias de judeus que haviam se estabelecido ali. Normalmente ele ia até a sinagoga local, abria a palavra de Deus e mostrava que aquilo que eles tanto esperavam, que era a chegada do Messias, que isso já tinha acontecido. E a partir desse primeiro momento, algumas pessoas acabavam aceitando a Cristo como Messias e, na sequência, muitos deles acabavam até mesmo sendo expulsos das sinagogas e perseguições acabavam sendo movidas contra eles. Dependendo da situação, os próprios judeus incitavam as autoridades locais para que houvesse algum tipo de exposição pública a sacrifícios mesmos, a situações de espancamento. O próprio apóstolo Paulo, quando estava na região da Galácia, ele chegou a ser apedrejado até quase que a morte. Alguns chegam até a mencionar que ele pode, inclusive, ter passado por uma situação de morte, porque o texto de Atos capítulo 16 vai dizer que o jogaram do lado de fora da cidade, e então os discípulos de Cristo daquele lugar, ou seja, aqueles que haviam aceitado o evangelho pregado por Paulo, se reuniram em volta dele, e ele se levantou completamente curado e entrou na cidade. Mas o fato é que esse tipo de situação era comum. As pessoas aceitavam a Jesus e começava um processo de perseguição pelos próprios judeus. E o texto aqui está deixando claro que esse processo de perseguição foi algo terrível. Foram difamados, alguns tiveram inclusive seus bens confiscados pelo próprio Estado. Você pode imaginar ter que passar por esse tipo de situação? Mas Paulo aqui, ou o autor da carta aos Hebreus, pode ter sido Paulo, ele vai mencionar que essas pessoas se mantiveram fiéis a Cristo. Por quê? Porque o seu olhar não estava voltado para aquilo que estavam vivendo naquele momento. Eles esperavam uma recompensa maior e melhor, que aconteceria num futuro próximo, quando Cristo Jesus retornasse. Como diz aquela canção, os seus pés estavam na terra, mas os seus olhos no céu. Estavam vivendo aqui num momento de dor, de sofrimento, de perseguição, mas haviam permanecido firmes por Cristo Jesus, porque estavam olhando para as alturas. Eles estavam sofrendo por amor a Jesus, mas permaneceram firmes. Confesso que quando olho para a história dessas pessoas, e percebo às vezes alguns indivíduos que hoje em dia passam por algumas situações difíceis, é claro, complicadas, quantos são aqueles que por amor de Cristo Jesus acabam às vezes perdendo o próprio emprego,
porque o patrão não quer dar a oportunidade para que a pessoa possa guardar o sábado do Senhor. Quantas são as famílias que acabam fazendo até mesmo uma perseguição interna, casamentos que terminam, pais que perseguem os filhos, filhos que acabam ficando com vergonha dos próprios pais e do testemunho que eles acabaram dando, entregando-se a Jesus. As perseguições acabaram tomando uma forma diferente nos nossos dias, mas elas ainda continuam aí. E quantos são aqueles que acabam sacrificando a própria fé quando as situações são difíceis? Esses primeiros dias experimentados por esses hebreus, que são mencionados aqui na carta, devem ser lembrados e vividos por nós hoje em dia. Quando as provações e dificuldades se aproximarem, devemos permanecer fiéis a Cristo, entendendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos dê essa força moral. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra percebemos que em todos os tempos o inimigo tem usado pessoas próximas para poderem perseguir aqueles que se entregam a Jesus. Ajuda-nos nesses tempos modernos a nos mantermos fiéis ao chamado que Cristo Jesus fez. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?